Meu nome é Marcelo Zarski, Nicolas Cage com cabelo barrados no baile. Pra mim não rolou. Meu nome é Anderson Rosa, conhecido também pela alcunha de Frater Goya. E eu sei que eu sonhei muito com 5.000 dedinhos. Eu sou Glauber Gorski e, cara, o surreal é o que me interessa. Isso aí. Então é isso aí, gente. Estamos aqui reunidos hoje com nosso consultor de cinema, o Gorski, para falar sobre um tema que é filmes que explodem a cabeça, é isso, né? Filmes que bugam a cabeça, filmes que fazem a gente pensar ou não, ou sei lá. O famoso filmes que eu não entendi. Exatamente. Ou... E não sei se eu devo falar mal para não fazer papel de bobo, sabe? Sim, né? Ou aquele... Se é que existe isso, né? Ou aquele, né? Você que assistiu errado. É isso aí. Mas tem isso, né? Mas o pior é que isso tem mesmo. Então a gente vai falar disso depois da vinheta. Vamos lá, gente. O Glauber, quando a gente falou dessa ideia, o Glauber, ele elencou alguns filmes, né? Uma listinha de coisas que seria legal e tal. Alguns eu já tinha visto, inclusive. E eu vou ler a listinha aqui, mas eu acho que a gente não necessariamente vai falar só desses, né? Eu acho que pode falar de mais coisas também, mas esses foram uns que o Glauber deixou, que é A Beira da Loucura, né? Cidade dos Sonhos, Os Monkeys... os Monkeys Estão Soltos, né? Asas da Liberdade, que é o Bird, e Os 5.000 Dedos do Dr. T. Alguns desses filmes que ele tinha colocado, daí a gente vai estar falando durante o programa, né? E algumas outras coisas que o Goya colocou aqui também, né? Tipo Vanilla Sky, algumas outras coisas. E a gente vai lembrando de algumas coisas também. Eu lembrei de um no meio do caminho e acabei não colocando, que é do... Acho que é Memento, do... O Amnésia, né? Amnésia, isso mesmo, que ele é meio esquisito também de entender, mas assim, não entra, acho que, não sei se entraria nessa lista ou não, né? É só a maneira que ele conta a história que é um pouco diferente, né? Assim. E pensei no Mãe também, do Aronofsky, né? Que é um filme, assim, mó esquisito também. Enfim, aí eu passo a bola pra vocês começarem aí e a gente vai discutindo. Eu não revi todos, viu? Porque alguns eu já tinha visto e não deu tempo, cara. Mas vamos falando aí, eu vou meio que ser um mediador aqui, talvez, hoje. A gente pode falar em separado de cada filme, mas... porque é uma lista que eu coloquei ali assim, lembrando de cabeça. Logicamente que existem inúmeros filmes que se pretendem assim, séries também, né? Explodir a cabeça sem precisar sair de uma única obra, é só assistir Rick and Morty, né? Ou Dark, né? Dark já é o... Pensei no Dark também, cara, certeza. Mas quando a gente volta pro cinema, né? Se você for falar de filme, da obra da sétima arte, da experiência cinematográfica, tem um aspecto que eu sempre lembro, e é sempre importante a gente ter esse balizamento, né, essa régua, que é a questão de que nós estamos acompanhando uma história sendo contada por alguém, né? O princípio do cinema é a contação da história. Se você voltar lá nos primórdios da humanidade, é a partir do momento que as pessoas se reuniam ao redor do fogo para contar as aventuras que aconteceram naquele dia, que aconteceram em algum momento da vida da pessoa, que aconteceu na história de algum antepassado. E aí as cores e formas e a maneira como você conta a história, ela é sua. Mas sempre tem a presunção de que há uma testemunha ocular e há uma narrativa, com um começo, meio e fim, né? Esse é digamos assim, é a chave comum às histórias. Quando a gente vai falar de algum filme, e a gente pode falar de peças de teatro, de obras literárias, histórias em quadrinhos, o que for, a gente parte desse princípio
e vai, de repente, se deparar com uma obra que você está assistindo, o que você está assistindo não é bem aquilo que você acha que estaria vendo, porque tem alguma outra coisa sendo contada. Seja através por ela ser uma obra surreal, por ela ser onírica, muitas vezes, né? Os 5.000 Dedos do Dr. T, né, que é baseado na obra do Dr. Seuss. Dr. Seuss é, né, quem assistiu o Grinch, né, como o Grinch estragou o Natal, o Lorat, né, e tantas outras que viraram muitas animações, né? Essa obra de 1953, ela também é baseada se não num livro, mas num roteiro original dele mesmo, tem esse tom onírico. Mas se a gente voltar mais anteriormente ainda, talvez a obra primeira, primitiva da sétima arte, ou pelo menos a que sobrou para os dias de hoje, que ainda é estudado, é o Cão Andaluz. Cão Andaluz, do Buñuel, né? Que é o que corta o olho lá, né? Salvador Dalí, exatamente, que tem o corte do Salvador olho. Dalí. Então é uma obra que ela não está claro na narrativa verbal, não está claro na narrativa da montagem, da onde o filme começa e para onde ele vai terminar. Então essa aparente incongruência, aparente aleatoriedade, não é aleatório, né? Se não há um pensar, há um sentir da parte de quem cria, da parte do artista, é onde talvez o cinema mais se aproxime da arte, ele vai brincar com isso. E aí é o ponto das pessoas falarem assim, cara, não gostei, filme bobo, eu não entendi, eu achei presunçoso, né? O Cidade dos Sonhos, do David Lynch, né? Ele é muito criticado nesse sentido, e o Cidade dos Sonhos é o filme que eu resolvi estudar um pouquinho mais para falar hoje, e eu fui me deparar com coisas que eu sequer sabia, mas quando a gente for falar dele, a gente abre um pouco mais os detalhes. Então, partindo desse princípio, né, essa lista ela vai ser realmente restrita. Por quê? Porque quem é que vai pagar para assistir uma história que ele não vai conseguir contar para outra pessoa? Os grandes filmes, os filmes que a gente gosta, as histórias que a gente lê, você, cara, viu um filme sensacional. Senta aí que eu vou te contar. Você conta de fio a pavio aquela história, né? Li um livro bacana, você leu O Senhor dos Anéis? Não. Cara, senta aqui por algumas horas, eu vou te contar a história inteira do Senhor dos Anéis. É possível fazer isso. Mas essas obras, elas têm essa dificuldade muito grande, né? Elas não porque elas querem ser assim, mas porque elas são assim. E o fato delas serem assim e criar essa, digamos, gerar naturalmente essa dificuldade, faz com que haja uma dificuldade de se produzir filmes assim, porque o público é muito pequeno. Né? Você vai encontrar talvez uma variedade maior, mesmo no cinema nacional, em curtas-metragens. Né? Mas o cinema mainstream, aquele cinema que você paga o ingresso para ir sentar numa sala de cinema, que você vai dar 2 horas da sua vida para ver no streaming, de um modo geral, as obras que estão ali, elas são recorrentes, né? Tanto as reclamações da falta de originalidade, né? Estão fazendo continuação, estão fazendo remake, estão fazendo versões da mesma história. Então, esse é o ponto legal. Inclusive, para quem está ouvindo, eu realmente gostaria, assim, que chegasse até nós, uma lista de outros filmes que a pessoa, né, tenha assistido. E tenha, não só assim, eu vi um filme que achei muito louco, entendeu? Eu vi um filme que mexeu comigo e eu não consigo contar a história dele para você direito sem que você não assista ele. Você precisa passar por essa experiência. Então, eu acho que esses filmes são realmente muito ricos nesse sentido. A gente conversou aqui outro dia do Pi, né? O Pi tem isso também, né? O próprio Big Fish, né? Big Fish também. Exatamente. E é um filme que mexe demais comigo, por incrível que pareça. Por toda a psicodelia dele, ele é um dos filmes que mexe comigo profundamente. Eu nunca consegui assistir Big Fish sem chorar no final. Olha. Porque ele tem alguma coisa na narrativa dele que me comove de maneira profunda.
E mesmo conhecendo a história, ainda se incomove. Cara, isso é maravilhoso. Essa é a riqueza da arte. E é quando o cinema consegue fazer isso, é sensacional. E isso depende muito do autor, né? Do diretor-autor. Então, quando ele tem um controle sobre aquilo, e ele tem essa segurança de passar uma narrativa com um sentimento junto, cara, aí você tem os melhores dos filmes. Não são necessariamente os filmes de sucesso financeiro. O próprio Tão Longe, Tão Perto, né? E o Cidade dos Anjos. Qual que é o Asas do Desejo, do Wim Wenders? Asas do Desejo, Ah, tá. Esse é o alemão, Asas né? do Desejo e Tão Longe, Tão Perto, sim. Isso. E mesmo o americano, todos os três foram feitos pelo mesmo diretor, Marcelo. Ah, é? Então, peraí, Asas do Desejo é tipo o original lá, alemão do Anjo lá, né? Isso, preto e branco, Sim. Daí Tão Longe, Tão Perto, é a continuação. Esse eu não vi. E esse Cidade dos Anjos é dirigido por ele também ou não? Sim, senhor, pelo Wim Wenders. Só vamos dizer assim, uma visão um pouco mais americanizada, aliás, daí, assim. Aliás, eu acho que um dia eu faria um curso aí, sei lá, de um fim de semana, 16 horas, só para falar sobre esses três filmes e como o Wim Wenders é genial. Porque, na realidade, se você pega Asas do Desejo e Cidade dos Anjos, é o mesmo filme, a mesma história. E aí ele fez assim, vamos fazer um que o americano entenda. Tipo e daí isso. Ele fez Cidade dos Anjos. Entendi. E aí quando você pega e vê a diferença absurda, você vê que realmente fica difícil a gente entender por que ETs teriam tanto interesse nos Estados Unidos em abduzir aquela cambada de caipirão lá que se acha a última Oreo do pacote. E então, na realidade... aí eu até proponho um raciocínio invertido disso. É por isso que o americano faz tanto filme sobre ET, porque aquilo que ele não entende, ele chama de alienígena. Isso. Inclusive, em inglês, aquilo que não é americano é alienígena. Você, como estrangeiro, você é um alien, realmente. Isso. Não no sentido de extraterrestre. Mas de alienado, né? Apartado, né? Alienado no contexto apartado, né? Afastado de... Isso. Sim. Que loucura. Mas esse filme alemão é bem legal mesmo. Eu fui ver porque eu acho que um dia a gente tava conversando sobre, e daí você falou alguma coisa, alguém falou, eu falei, vou procurar. Achei sensacional. Assista, a vai continuação. Por mim. Para mim, ainda o Tão Longe, Tão Perto consegue ser melhor que o Asas do Desejo. Para mim. Sim, vou procurar. E é um dos filmes, também na minha concepção, é um dos melhores filmes, está nos top 5 da minha vida. Se você me perguntar todos os filmes que fizeram sentido para minha vida, entre os mais importantes, com certeza ele está entre os 5 primeiros. Mas... né? Tão Longe, Tão Perto. É um filme monstruoso. Vou jogar aqui para vocês. Pegando dessa listinha que o Glauber colocou aqui pra gente. Lê a listinha pro nosso público, tá, a par. Não, eu já li. Eu vou ler agora de cada filme, né? A Beira da Loucura, né? Do John Carpenter. Só pra mim me situar, é aquele com Sam Neill? Sam Neill. Tá, beleza. Então é esse. Vamos falar dele? Vamos falar dele. Acho que esse não é o que você estudou muito, né? Mas eu tenho um carinho muito grande. Bom. Porque, assim, a sensação que eu tive, eu vi ele no cinema e eu vi ele com o meu irmão até. Era um dia de semana à tarde. Imagina, uma tarde luminosa, assim, a gente vai ver esse filme puro no cinema. E o filme acabou. Eu não quero falar do filme, eu quero falar da experiência sensorial que ele me trouxe. A gente saiu em silêncio, andando pelo corredor, saindo do cinema, era o Cine Astor, e a gente caiu ali na Voluntários da Pátria, na rua ali central do Curitiba, e a gente parou, eu falei assim, é bom esse filme, né? Ele falou, é bom? Não, é bom sim. Eu falei, cara, esse filme que a gente acabou de ver, ele é muito bom, né? E ele falou, é muito bom esse filme. Você entendeu direito?
E ele disse, eu acho que sim, eu não sei, tinha alguma coisa que não era para entender, mas não sei. Então o filme ele trouxe isso porque talvez para nós ali naquele momento, tão jovem, numa sala de cinema, é um dos primeiros filmes que eu vi que ele trabalha a metalinguagem. Inclusive, assim, sem dar spoiler, o filme ele vai chegar lá na frente e vai se colocar junto com você na sala de cinema. Isso é uma coisa assim, incrível. Para um cineasta, o John Carpenter, agora falando do cineasta, ele é conhecido, ele não é conhecido por esse filme. Ele é ultra conhecido pela Halloween, né? Mas esse A Beira da Loucura, ele é o final da trilogia, né? Entendido como uma trilogia do Apocalipse, né? Que o primeiro filme é O Enigma do Outro Mundo. Que aliás, eu acho melhor do que o próprio Beira da Loucura. Ele também explode a cabeça. Tem o Príncipe das Sombras. Qual que é o Príncipe das Sombras? É um filme com o Donald Pleasence, que se passa a história toda dentro de uma igreja, onde as pessoas estão ali fazendo uma investigação paranormal e tem algum evento estranho acontecendo ali e todo mundo sonha o mesmo sonho. E o sonho que todo mundo sonha é da vinda do anticristo. Então é como se recebesse uma mensagem enviada do futuro para que a humanidade tomasse cuidado com o advento de alguém que vai ser o porta-voz do anticristo. Então tem uma coisa meio demoníaca, tem algo apocalíptico mesmo, né? Mas dentro desse cerne, se o primeiro filme é da ficção científica, O Enigma do Outro Mundo, e o Príncipe das Sombras vai para o aspecto apocalíptico religioso, A Beira da Loucura vai para o apocalipse da mente humana que se perde dentro da cultura, da narrativa, do sucesso literário. Ele vai brincar um pouquinho com a forma do terror dele. É um HP Lovecraft, na realidade dos três, né? Ele está brincando com o Stephen King, com o sucesso literário de um autor de terror. Eu ia falar disso, Glauber, porque assim, né, até para quem estiver ouvindo, né, A Beira da Loucura, mais ou menos a história, assim, é um cara que é contratado para investigar o sumiço de um autor famoso que ele desapareceu depois que lançou um último livro dele lá, né? Resumindo, seria isso, né? E cara, eu assisti o filme faz muito tempo, eu assisti na época na HBO, se eu não me engano. Logo quando a gente assinou a TV a cabo em casa, né? E daí tipo assim, o filme é de 94, eu acho, 90 e pouco ali, né? E eu devo ter assistido ele ali por 98 ou 99, não sei, sabe? Que já tava na TV a cabo, né? E me vinha muito isso, cara, de que a referência de quem ele tava procurando era o Stephen King. Porque eu tinha assistido Iluminado e falado, nossa, o Stephen King, escritor foda e tal. Tava meio que entendendo quem era. E eu falei, cara, esse filme deve ser baseado em algum livro do Stephen King. Ou é alguma coisa do Stephen King. Na real, não sei se é ou não é, né? Mas então, fica essa coisa, né? Você falou, eu me lembrei agora. Se você pega... Esses três filmes, né? O Enigma de Outro Mundo, por exemplo. Deixa eu ver que ano que é o Enigma. O Enigma de Outro Mundo é com 82. Kurt Russell, né? Do alienígena. E na realidade, assim, de novo, o Marcelo, pela idade, talvez não tenha passado a mesma vicissitude que eu e o Glauber. Mas, por exemplo, esses três filmes, no fundo, eles são... talvez poucas das referências que a gente teve no Brasil neste período do Lovecraft. Porque o Lovecraft só foi ser traduzido em português no Brasil bem depois. Até então, ou você lia no inglês, ou ouvia falar de alguma coisa, ou às vezes uma revista que tinha algum conto, alguma coisa, mas só.
O Lovecraft ele era totalmente desconhecido da gente, só que a influência dele na cultura americana é imensa. Esses 3 filmes também falam de coisas do Lovecraft, né? Apesar do Enigma de Outro Mundo ser supostamente alienígena, né? ficção, né, científica. E é uma refilmagem, né, do Monstro do Ártico. Né? Sim, que na realidade é nas Montanhas da Loucura, né? Que aí você vai ter onde aparece justamente aquele Deus, como que é o principal demônio lá dele? Cthulhu? Que são o Cthulhu, né? Que é porque a mitologia do Lovecraft ela se baseia em antimagia e antideuses, né? Porque eles dizem que são deuses que haviam antes dos deuses, e antes de titãs e antes de tudo. Então, na realidade, por exemplo, se você for pegar, seria mais para aquela pegada agnóstica, assim, de demiurgo e tal, e que vai acontecer, inclusive, no próprio, como que é, a Beira da Loucura, já aparece algumas informações que situam o Cthulhu ali, né? Os tentáculos, aquela coisa toda. Então você vê muito do terror Lovecraftiano nesse pegada, nesses 3 filmes, né? Ele vai ter. E o próprio Lovecraft, além desse tipo de terror, também com antideuses e tudo mais, ele também vai trabalhar o terror psicológico, né? Então ele tem vários contos que são totalmente psicológicos. Então, apesar dele amarrar com o Stephen King, pelo menos todo mundo se situa, porque acho que no período era o autor mais famoso de terror americano, né? Ele dá uma cutucada no Stephen King, até nos filmes das obras do Stephen King. Mas ele tá puxando do Lovecraft. E que aí depois até dá outra pegada um dia só para discutir isso, que é como que o cinema americano fez pastiche, né, com as obras do Lovecraft, e que até hoje, tirando aquela série que tem agora, Lovecraft Country. Você assistiu essa série, não? Eu assisti. Não vi. Vale ver, vale assistir. É bom. É baseado no livro, né? Tem um livro, né? Não, mas é que o livro não é do Lovecraft. Não mas essa série é baseada nesse livro, né? Num livro chamado Lovecraft Country, em que, na realidade, eles colocam que todos os monstros do Lovecraft são homem branco. Então, ele se passa do ponto de vista dos pretos sobre o que acontece na mão do homem branco, né? Então, todos os demônios do Lovecraft assumem personas brancas. É bem legal, né? Então é bem interessante a forma. Mas o livro mesmo, ele também não é do Lovecraft, né? É baseado no livro. Viu? Então é bem interessante. Eu tava pesquisando aqui enquanto vocês falavam. O John Carpenter, né? Eu não sabia que ele tinha dirigido Os Aventureiros do Bairro Proibido. Eu adoro esse filme, cara. John Carpenter, ele tem várias coisas. Christine, embora, pra essas mim, coisas o melhor eu dele ainda antes do Halloween, é o Enigma de Outro Mundo. Sim. É um dos filmes que mais me impactou na pré-adolescência, adolescência, assim, foi esse Enigma do Outro Mundo. Ele era apavorante, Ainda é, até hoje. Ainda é. Eu assisti bem dirigido, bem atuado, precursor. Efeitos relativamente bem feitos para a época. Muito bem feitos. E ele aparece no Halloween, né? No primeiro. O menino tá assistindo lá na sala. Então, as referenciazinhas, né? Que ele vai colocando. Ele tá assistindo o Monstro do Ártico, né? Que exatamente. Que é o esquema. Eu procurei aqui o Prince of Darkness aqui também. Vou ver se eu consigo assistir esse aqui. Fiquei curioso. Só não veja sozinho de noite no escuro em casa, sabe? Veja de dia na companhia de alguém. Pode deixar. Falando aí Depois assisto o Mágico de Oz, né? Pra dar uma espairecida. Mais ou menos. Uma não vai comedinha. tanto, né? Viu?
Seguindo a listinha aqui, você quer falar mais da Beira da Loucura ou a gente pode passar por Cidade dos Sonhos, que eu quero ver o que você estudou de Cidade dos Sonhos pra falar, porque eu tô muito curioso, cara. Cidade dos Sonhos... Depois a gente vai fazer uma viagem no tempo e vamos lá pro 5.000 dedos do Doutor Tá, T. deixa eu te falar, perguntar. O Cidade dos Sonhos é o que tem o lance do programa de TV que passa dentro do filme lá? Tem uns coelhos, é esse? Deixa eu Não. Não, Cidade dos Sonhos é o Mulholland Drive, Isso, do David Lynch. O Holland Tá. Drive. Ele é um filme de 2001. Que tem a atriz que tá interpretando o papel de alguém que morreu, não é? De uma atriz famosa? Não é isso? Tem duas atrizes Tá. ali. Tem uma coisa meio confusa nesse ponto. Né? Vai contando aí, então. Meio que Twin Peaks. Que eu acho que eu vou... Que eu acho que eu vou lembrar, assim. Porque eu assisti esse filme, mas eu não lembro direito, cara. Ele não é meio Twin Peaks, viu, Goya? Ele é... Essa é uma das coisas que eu não sabia e descobri fazendo a pesquisa. A premissa original dele era para ser um spin-off do Twin Peaks. Olha aí. A personagem ali... Tanto que o próprio anão aparece numa sala muito semelhante àquela sala que tem no Twin Peaks que o Cooper vê nos sonhos, né? Isso. Porque o David Lynch, ele é um cara, o diretor do filme, roteirista, né? E criador, né? Ele trabalha com outros roteiristas também. Mas ele é um cara, assim, que eu aprendi a admirar. Eu já gostava antes de admirar, né? Eu gostava dele quando vi Veludo Azul no cinema, que eu acho que é o primeiro filme que realmente me perturbou por dias, né? Eu até outro dia fiz um comentário, uma postagem do jornalista do Paulo Camargo falando disso, de que é um filme que eu saí 3 dias depois, o filme estava andando comigo pelas calçadas da cidade, sabe? Eu lá com 15 anos e o filme fazendo minha cabeça. E aí eu vi na mesma época, na televisão, O Homem-Elefante, de 1980, que é o primeiro filme que me fez derramar uma lágrima. Eu nunca tinha... Filmaço também, filmaço. Filmaço. Eu nunca tinha sofrido assistindo um filme. E aí, quando ele faz Twin Peaks, ele é um cara que ele revoluciona a história da televisão. Né? Ele faz uma série de televisão com aspectos oníricos e com certo surrealismo, uma certa dose de um crime incestuoso, né? Ele vai falar daquilo que é proibido ser falado, do que acontece por baixo dos panos da sociedade americana, né? Ele vai falar daquilo que as pessoas falam uma coisa, mas vivem outra. Então, e é uma série serial, uma das primeiras, assim. Ela é responsável por muito do que a gente assiste hoje. O Twin Peaks, ele é muito precursor mesmo nesse aspecto. Uhum. E aí, mais tarde, lá para 2000, quando ele vai fazer o Cidade, né, dos Sonhos, o Mulholland Drive, que é um filme considerado, por exemplo, pela Carrière du Cinéma, né, aquela revista francesa, que talvez seja um grande baluarte assim, para se entender o cinema no mundo mesmo, ele é considerado o filme da década. É considerado o primeiro filme clássico do século XXI, né? Isso. E a crítica na época não gostou muito do filme, apesar que concorreu a vários Oscars, né? Mas houve uma certa... Foi meio controverso, porque as pessoas viam o filme, e eu ouvi na época assim, isso aí é filme. Ouvi mais de uma pessoa falar que assistiu, não foi recomendado. A pessoa achou que ia ver um filme, viu outra coisa e falou assim, ele só fez um filme diferente para dizer que é diferente, mas eu duvido que o diretor tenha entendido o que ele quis fazer, nesse nível. Uhum. Pois bem, para a gente entender um pouquinho mais o David Lynch, caso alguém não conheça, não tenha visto nenhum filme, ele é um cara que, numa entrevista que eu vi ele dar na época ou um pouco antes até, numa revista de cinema, uma SET, Cinema e Vídeo, né, uma video show, Video News, né, que tinha, ele dando entrevista, ele é um cara que ele tem muito de elementos psicanalíticos no filme dele, né, muitos elementos oníricos, muitos elementos assim que ele cria e deixa lá. Ele não racionaliza muito, ele não é maquiavélico, no sentido
vou colocar isso aqui para gerar tal coisa. Não, eu vou colocar isso aqui porque eu estou... Algo em mim demanda que eu coloque isso nessa... E aí ele começou a fazer terapia, fazer psicanálise, e ele pergunta para psicanalista assim, escuta, essas sessões de psicanálise, fazer terapia, que está resolvendo muitos problemas assim na minha cabeça, né, no meu entendimento existencialista e tal, isso vai influenciar nas minhas criações? Aí o psicanalista falou, é claro que vai, né? Ele imediatamente abandona a psicanálise. Porque ele não quer que a obra dele seja perturbada, ele quer que a perturbação dele vá para a obra. A obra dele é a sua terapia. Né? Então é um caso raro, né? Como a gente já falou aqui do Terry Gilliam, né? Já falamos de alguns outros, né? Como o próprio Wim Wenders, né? São poucos que têm essa chance de realmente ter essa autoria. Então esse cara, ele resolve fazer esse Cidade dos Sonhos como um spin-off no primeiro momento para Twin Peaks. E foi feito em 99 um piloto para televisão desse filme, que não foi aprovado. E aí ele era para ser uma série, né? Era para ser um piloto, para ser uma minissérie, e ele resolve transformar esse piloto num longa-metragem. E aí com algumas coisas, acrescenta outras, com o próprio elenco. Muda algumas coisas na história para transformar num filme. Porém, olha que riquíssimo que é isso, né? Ele faz uma obra para televisão, tá? Num formato 4x3 para televisão, não é o 16x9 ou 1.5x1, né, do cinema, e adapta para o cinema e se torna o filme da década, uma obra cinematográfica, concorrendo ao Oscar. Então, esse cara é um gênio. E a obra dele não é fácil. Você até pode, de acordo com as tuas camadas de entendimento, de percepção, se você quiser racionalizar, achar algumas chaves de entendimento suas sobre a história, cara, elas são suas. E ele vai respeitar o teu ponto de vista. Isso realmente é muito rico nesse sentido. Fala, Goya. Então, eu quero pegar exatamente a partir desse ponto aí. Porque, para mim, eu sempre gostei do David Lynch, desde o Twin Peaks, Blue Velvet, todas essas piras. Inclusive o Duna, que ele pagou do bolso, né? Aquela versão de 86. Tem DVD aquele lá. Então, mas acho que a grande qualidade dele, e talvez do próprio Wim Wenders, que eu acho que os dois, nesse ponto, são muito similares, é que existe uma tendência no cinema de te dar a visão do diretor, né? Então, por exemplo, eu lembro até hoje, uma vez que eu estava lendo que eu li o livro do Planeta dos Macacos, eu cheguei a ler o livro. E depois, quando falam do cinema, a primeira versão lá com o Charlton Heston, o pessoal comenta que muita gente se decepcionou porque tinha uma outra visão a partir da leitura do livro, e quando o cara entregou o filme, todo mundo assistiu o que ele queria que as pessoas vissem, né? E acho que isso é uma tendência de todo diretor que conta uma história, inclusive é por isso que o Duna é tido como infilmável, porque o diretor vai ter que optar por um viés para contar a história, e que, aliás, essa última versão ficou fabulosa, que para mim ele conseguiu gerenciar isso muito bem. Mas o David Lynch, eu acho que ele escapa disso, porque justamente ele não quer colocar o ponto de vista do diretor. Ele apresenta e diz: a conclusão é com você. Eu acho que tanto ele como o Wim Wenders tem isso. Ele joga as loucuras dele, as ideias dele, as viagens dele, mas ele não fecha uma interpretação. Ele não diz assim: ó, você tem que entender isso. Você vai entender a história se você pensar desse jeito. Ele simplesmente não fala nada. Ele te apresenta e daí diz: agora é com você. Eles ambos são provocadores. O David Lynch, ele é um provocador. Tanto é que mesmo o Twin Peaks, que é um dos trabalhos dele mais icônicos,
É uma série que apresenta isso. O Twin Peaks tem muita gente que, depois da segunda temporada, fala, ficou uma bosta e tal. Não, é porque a pessoa não se deu ao trabalho, e acho que aí que é onde as pessoas criticam ele, porque a pessoa não se deu ao trabalho de pensar sobre aquilo que ela viu, né? Não é uma questão assim de, você não entendeu. Não, você não parou para pensar. O cara te apresentou um troço lá e você simplesmente se fechou para todo e qualquer... Como ouvir Emish, as nossas improviso livre. Para o cara ouvir improviso livre e gostar, ele tem que se deixar absorver por aquilo. Se ele não deixa a informação passar por ele, não vai chegar em lugar nenhum. E aí quem perde é o espectador, não é o diretor, né? Até porque a expectativa dele é essa, com você. Se você vai ler, não vai ler, vai gostar, não vai gostar. O que você vai tirar do filme é com você, porque é o teu universo que vai mexer, não o meu. O meu eu já fiz na tela. Não sei se o Glauber concorda, mas eu acho que é por aí que eu entendo o material do Lynch, porque ele é sempre provocador. Eu vou só fazer um adendo sobre isso, que não é uma fala minha, mas ela vai ressoar com o que eu sinto. O Zé do Caixão, Zé Mujica Marins, ele numa revista de cinema, lá no final dos anos 80, quando ele vai falar de Veludo Azul, ele escrevia muito bem, né? E ele vai falar assim que o David Lynch consegue fazer uma coisa que ele não consegue explicar. Aliás, ele não vai falar de Veludo Azul, ele vai falar do Homem-Elefante. Ele fala assim, a experiência que ele teve assistindo o Homem-Elefante era mais ou menos a seguinte. É como se ele tivesse sentado na sala de cinema vendo um filme. E dali a pouco, a mão do diretor, pega ele da poltrona do cinema, joga para dentro da tela, arrebenta ele um pouco e coloca ele calmamente sentado na sala de cinema de novo. Passa um tempinho o filme, mais uma vez, aquela mão vem, arranca ele do lugar de conforto da sala de cinema, joga para dentro do filme, arrebenta mais um pouco e gentilmente, com muito carinho, coloca de volta sentado na sala de cinema. É uma metáfora, uma figura de linguagem linda para contar algo que realmente acontece quando você se sente sequestrado por um filme e o diretor tem essa maestria, talvez não deliberada, mas tem essa finesse, essa alquimia mesmo, né, de conseguir fazer isso. Quantas vezes os piores filmes para mim são aqueles que eu estou na sala de cinema e eu estou assistindo o filme e me percebendo na sala de cinema o tempo todo. E os melhores filmes, por mais bobo que possa ser um filme, é aquele que você esquece que você está assistindo um filme, né? Então, o David Lynch é um desses caras que faz isso. Ele tem essa habilidade, né? Esse dom ou essa maldição. Se a gente for John Carpenter, ele vai dizer que é maldição. Fala, Zé. Eu só queria fazer um parênteses aqui. No começo, quando você começou a falar do Cidade dos Sonhos, eu tô confundindo esse filme com Inland Empire, que é Império dos Sonhos. Acho que é isso, não. Saiu como Império dos Sonhos no Brasil, é isso mesmo. Que é com a Naomi Watts, mas é com a Laura Dern como protagonista. Que é um filme que é uma atriz também, que ela vai interpretar um papel num filme porque os protagonistas tinham morrido. Aí quando você falou, eu fiquei pensando, esse filme aí, o que me marcou muito nesse filme é que tem, dentro do que está acontecendo no filme, tem umas cenas como se fosse alguém está assistindo um programa de TV, que é uma família de pessoas com cabeça de coelho.
Daí por isso que eu falei, cara, do começo, esse E também é do David Lynch. É do David Lynch. Daí e esse, o nome do filme original é Inland Empire, mas ele saiu em português como Império dos Sonhos. Aí quando você falou do Cidade dos Sonhos, daí eu fiquei com esse nome na cabeça, né? Daí eu confundi o filme. Mas ele é depois, ele é de 2006, eu acho. Esse eu não sei se você viu ou não, mas eu fiquei muito com isso na cabeça, cara, assim. Depois eu te passo aqui, mas você deve conhecer esse aí também, não sei. Mas era só isso. Para não ficar coisa tão funestra, assim, para quem está nos ouvindo e nunca viu nenhum filme do Lynch. David Lynch, vou dizer para pegar leve, em homenagem aos Arce, que é fã do Nick Cage, né? E que não leu Duna? E que não leu Duna, vou recomendar O Coração Selvagem, do David Lynch, de filme de 1990, 91, com o Nicolas Cage e com a Laura Dern. E com o... Como é que é o nome dele? Que fez o Duende Verde lá do Homem-Aranha? O William Dafoe. William Dafoe, que é um filme... Eu vi 2 vezes no cinema, é uma delícia de ver, tem seu surrealismo, tem muito de onírico ali, é claro, mas é uma história de amor maravilhosa também, além de tudo. Não sei se vocês chegaram a ver esse filme. Esse filme eu não vi, cara. A trilha sonora, genial. Recomendo. Esse é um filme para, assim que acabar a gravação aqui, Marcelo, você procurar ele e dar um play, que dá para assistir de noite, assim, de boa em casa, e ele te dá um calor, assim, gostoso. Massa. É um filme bem... não é uma sessão da tarde, longe disso. Sim. Mas é um filme que de alguma forma ele te faz bem. É de novo essa coisa, sabe, do diretor. Você pergunta pra mim, ele te faz bem? Eu falo, cara, não sei, sei, mas ele me faz bem, mesmo com todas as esquisitices que ele possa conter. E essa recomendação acima de qualquer outra para quem estiver nos ouvindo e estiver curioso em conhecer um pouco mais da filmografia desses malucos aí. Tem o Estrada Perdida também, que eu gostei também quando assisti. Sim, bom. É bom também. Enfim. Mas é isso, cara. É só esse parênteses que eu queria colocar. É que quando você falou, me veio esse outro filme na cabeça. Que é depois desse aí, daí atriz que vai pra Hollywood, que não sei o quê. Eu falei, é esse filme, né? Então, e provavelmente eu devo ter assistido na época, meio próximo, assim. Enfim. Vamos para o próximo dos quer falar mais? Para frente, só um pouquinho. Depois você quer ir lá para trás, né, na real, né? Mas antes de ir para o próximo, só lembrar que essas coisas que são e não são, né, apresentadas, né, são para não ser aquilo que você está enxergando num primeiro momento. Isso me lembra tanto a pintura do René Magritte, do Isso Não É um Cachimbo, né? Ceci n'est pas une pipe, como o livro do Foucault, né? Que vai trabalhar com essa construção, né? Então, na realidade, aí também vem justamente isso. Às vezes as pessoas não têm subsídios para chegar numa coisa assim, né? E aí o próprio cinema se torna, né, a apreciação de certas coisas realmente se torna, não sei se uma coisa de elite, mas algo que demanda que você seja um pouco mais do que um TQI de samambaia, né? Você tem que ter um pouquinho de profundidade e de autoentendimento para você ir além, né? Senão você vai ficar sempre nos filminhos da Marvel. E eu vou até reforçar isso da própria parte do David Lynch, uma curiosidade. Quando saiu Cidade dos Sonhos em DVD, tá? Uma das exigências... Veja só, o cara ele fez um filme e poderia... Pronto, o filme tá aí, assiste como você bem quiser, né? Uma das coisas que ele conseguiu junto à distribuidora, junto ao estúdio, os DVDs da Região 1, eles não tinham capítulos. Então você não conseguia buscar um pedaço do filme.
Você era obrigado a assistir o filme do começo ao fim. Caramba. Porque hoje não, hoje você pula aqui, vai pra lá, vou avançar aqui, né? E ele fala, cara, não, cara, essa obra ela é feita pra inteiro. do ponto zero ao finalzinho dele, né? De capa a capa. De Que capa massa. a capa. Então esse é um cuidado do autor também, né? Que ele vai cuidar da tua experiência cinematográfica. É quase como se ele pudesse, de alguma forma, proibir intervalo comercial se ele passasse na televisão aberta. Eu não sei se ele chegou a passar na TV aberta, né? Poucos autores têm essa proeza. O Spielberg, ele é um dos autores que raramente você vê filme do Spielberg na televisão reprisado. Por quê? Porque uma das cláusulas que ele tem dos filmes que passa na televisão aberta, em qualquer lugar do planeta, legalmente falando, as emissoras são obrigadas a transmitir os créditos finais inteiros, na íntegra. E o que a televisão aberta faz a hora que começa a subir os créditos finais ali, faz um fade para o último frame ali e tchau, vamos seguir a programação, né? Então é quando o autor, no caso o diretor, tem essa força, né, de cuidar da obra dele até mesmo na experiência de quem está assistindo. Não, e você vê, por exemplo, aqui também rapidão falando isso do Spielberg, que são clichês que ele permite que passe na TV aberta repetidas vezes, né? Os filmes que realmente ele tem carinho estão na lista dele. Aqueles que dizem, isso aqui pode ir. Né? Você não tem essa impressão? Porque até na filmografia dele, aí uma coisa que eu já comentei até em outras vezes, não sei se aqui, mas o Spielberg ele é muito generoso com a indústria cinematográfica, com o negócio do cinema. Ele faz um filme blockbuster e um filme mais, digamos, artístico, né? Então, entre os Indiana Jones e Parque dos Dinossauros, ele faz A Lista de Schindler, ele faz Amistade, né? Ele faz Munique, ele faz esses filmes, digamos assim, com temáticas, né? Ele faz A Cor Púrpura, né? É o mesmo diretor dos Indiana Jones, né? É o mesmo diretor do Tubarão, do ET, mas ele consegue isso desde a Cor Púrpura, ele faz isso. Ele vai alternando sempre um blockbuster com um filme que ele coloca mais a alma dele, né? Porque ele sabe que ele precisa da grana para poder realizar o filme do jeito que ele quer. Então ele faz essas concessões. É o quiprocó, né? E eu acho digno. Mas você vai me dar o que eu quero também. David Lynch talvez tenha feito isso em um outro momento, talvez quando voltou com Twin Peaks. Eu não vi agora recente, né, que teve a continuação. Não tenho opinião sobre. Mas assim, eu respeito também se tiver feito isso por grana, porque na boa, todo mundo tem que pagar a conta, né? Então, mais ou menos, né? Porque na realidade, assim, não sei se você acompanhou a história do lançamento desse novo. Não. Ele começa aonde acabou a história da primeira época e justamente no período de tempo que era para ser. Então, no primeiro, ele fala, daqui tantos anos vai... Te vejo daqui tantos anos, uma coisa assim, né? Te vejo daqui tantos anos. Mas... E aí teve a estreia dessa temporada nova. Então, talvez tenha tido uma somatória de fatores aí, né? Que pode ser grana também, mas uma puta sacada que o cara já deixou amarrado lá atrás. Né? Se um dia eu for fazer... Vai já ser tá, nesse período, né? Tá certo. Viu? Não, e principalmente, né, Marcelo? Pode ser que ele nem tenha pensado nisso lá atrás. Mas de repente, olha o domínio que ele tem da obra para ele lembrar que lá atrás tem uma referência que ele podia aproveitar hoje. Uma coisa, eu assisti essa... É como se fosse a terceira temporada, né? Eu vi a primeira, eu não vi a segunda, daí porque eu não achava em lugar nenhum para ver.
Daí eu vi essa terceira, né? Lógico, boiei pra caramba, E tem um né? filme ainda no... Então, eu ia perguntar, esse filme, ele é pra ser assistido depois da série? Porque assim, ele fala sobre... ou ele é um prequel? Eu não cheguei a ver. Não, não, Ele é um prequel, ele é Os Últimos Dias de Laura Palmer. A Laura Isso, Palmer exatamente. tá lá, tipo assim, viva, vamos dizer assim. É um filme ótimo também, eu vi no cinema. Ele, por mais que a história seja antes, é sempre essa pergunta, né? Isso acontece, né? Se eu for hoje, o meu filho pequeno, digamos que nunca tivesse visto nada de Star Wars. Qual que é a ordem que ele deveria assistir? Episódio 1, 2, 3, 4, 5, 6? Não, cara. A ordem que tem que assistir é episódio 4, 5 e 6. Lançamento, né? 1, 2, 3. Porque os filmes seguintes, eles só foram concebidos por causa dos filmes anteriores daquela forma, né? Isso. Então, é como mas se não me engano, dos Últimos Dias de Laura Palmer, ele era entre a primeira e a segunda temporada, não é? Se não me engano. Ele foi depois da segunda temporada? Eu acho que ele é de 93, se não me engano, 92 ali. Ele lançou entre as duas, então, assim, o lançamento é meio que entre as duas, então. Mas mudou alguns atores e tal, né? Mas é um ótimo filme também, né? Só que ele vai ficar mergulhado naquele universo Twin Peaks, né? Um universo, por algum motivo, o David Lynch gosta de se banhar naquelas águas, né? Depois, porque aconteceu isso também no Arquivo X, né? Depois que lançou, acho que até a quarta ou quinta temporada, que era o encerramento mesmo, eles lançaram um filme, né? Aí que é da plantação de milho e tal lá. Aí depois, acho que era Fox na época, não sei. Falaram, não, mano, tá bombando, continua fazendo essa série. Daí a série, né, virou... Mais ou menos. O Arquivo X era, só abrindo aqui um parênteses, né, um spin-off da narrativa. O Arquivo X, ele era conceitualmente feito para durar 7 temporadas. Aí ele vai até a quinta temporada, quando tem o filme. E ao invés de ir para as 2 últimas temporadas, o próprio Chris Carter falou isso em entrevista depois. Ele se arrepende muito de ter feito a temporada 7 e 8. E o Fox Mulder, né, o David Duchovny, sai de férias, fica 2 anos fora, né? Então, e ali é criada uma outra mitologia dentro da mitologia, que ela começa e termina ali dentro, entre a temporada 7, metade da temporada 7 e metade da temporada 9. Então, quem quiser assistir a história da Dana Scully e do Fox Mulder, pode ir até metade da 7ª temporada e pular direto para o final da 9ª temporada. Essa do meio aí é meio... Ele fez aquilo por causa de grana, porque foi muito dinheiro que pingou da Fox ali e tal. Tava dando certo. Mas ele achava assim que aquilo, de fato, né, comprometeu a totalidade, né, da obra, né? A integridade. Fizeram o Mulder ser abduzido, daí... Nossa. Então, a abdução do Mulder porque ele saiu, né? É o Miguel. Entendi. Aí depois a série volta, depois com uma temporada meio comemorativa, com eles mais velhos, assim, mas... pra mim... Depois, aí já nos 2010 teve 2 temporadas assim, teve um longa-metragem, que era um monstro, que é ok, mas a última temporada, mesmo derradeira, é uma vergonha, sabe? Eu também achei... Eu vi há pouco tempo. Na realidade, para mim, acabou Arquivo X na quinta. Para mim, encerrou na quinta. Os fãs, assim, roots de Arquivo X, todo mundo é unânime, falou na quinta, a partir da quinta virou farofa. Sim, com certeza. Não foi para lugar nenhum. E até porque o próprio Chris Carter, ele mudou o enfoque, né? Porque até então o enfoque do Arquivo X, que era o grande atrativo dele, que eram coisas que poderiam ser. Ele não está dizendo que era ou que não é. Mas, assim, e se? O grande tesão do Arquivo X é isso. E se tivesse um cara que comesse fígados? E se tivesse não sei o quê? Sim. E aí, quando ele vai descaradamente daí para fenômeno ufológico e vira o que virou a partir da quinta temporada, é justamente onde ele larga a mão disso. Né? Ele abre mão do pode ser para dizer, vamos fazer uma série de disco voador. Eu lembro teoria da conspiração.
Eu não lembro se era no Arquivo X ou no Supernatural, que teve um episódio, acho que era no Arquivo X, de uma família, um casal que tem um bebê supostamente possuído, e o marido era o Bruce Campbell. Não é isso, Arquivo X. É no Arquivo X, né? Eu achei. Mas o Arquivo X tem um episódio também que até hoje não foi ele não é reprisado em TV aberta. É aquele daquela família, né, que transa entre si. Que é o considerado o episódio mais pesado do Arquivo X. E ele passou uma vez na Fox e nunca mais foi repetido. Entendi. Ele é genial. E é baseado numa família real, né? Sim. Pra quem não... É baseado em fatos reais. Eu lembro que a 9ª temporada, na época, né, antes deles lançarem aquele filme e depois voltar, eu assistia na Record, passava. E eu lembro que eu fazia faculdade à noite, passava na sexta à noite. Então eu não conseguia assistir. Daí eu deixava programado o videocassete pra gravar, pra mim chegar em casa e assistir. E às vezes a minha mãe gravava pra mim. Eu falava, mãe, ó, bota pra gravar a tal horário. Aí eu chegava em casa, daí ela falou, nossa, hoje foi muito legal, vou assistir com você. Daí ela reassistia comigo, cara. Que legal. Eu tenho, tipo assim, um carinho por essa última temporada por causa disso, sabe? Mas eu sei que é bem ruim a temporada, sabe? Mas eu gostava bastante de fazer isso. Eu chegava na sexta-noite. 5.000 dedinhos, o doutor. Vamos lá. Como que ele entra nisso? 5.000 dedinhos aí. Ai. Vamos saltar direto, vamos passar por cima do Alan Parker, vamos passar por cima dessa turma. Cara, depois volta no Alan Parker. O Alan Parker também vale falar, vai lá. Daí a gente deixa fechar com o Boia falando mais dele, que é um cineasta também incrível, era um cineasta incrível. Mas vamos falar dos 5.000 dedos do Doutor T. 1953, é um filme que... sabe quando as pessoas falam assim... Pô, esse filme aqui, típico Sessão da Tarde, né? Curtindo a Vida Doidada, Sessão da Tarde, né? Os Goonies, Sessão da Tarde. Pra mim, Sessão da Tarde é os 5.000 dedos do Dr. T. E as 7 faces do Dr. Lau. E as 7 faces do Dr. Lau e mais os filmes dos Trapalhões e Jerry Lewis. Pra mim, e os 007 do Sean Connery. Esse filme de 53, que eu fui assistir lá nos anos 80, ou seja, mais de 30 anos depois, bem mais de 30 anos depois, é como alguém hoje assistir Twin Peaks original, né? Então, pode ter uma experiência assim, sabe? Se alguém pegar um Twin Peaks hoje que nunca viu e se deixar impactar, talvez vai... alguém que eu digo hoje, assim, alguém com 12, 13 anos de idade, tá? Porque eu vi o filme, talvez tivesse até menos. É um filme que me trouxe pesadelos mesmo, né? Porque isso é uma qualidade do autor, né? Quem viu o Grinch vai entender isso, o Lorat, né? Ele mexe com setups da criança e o universo ele é lúdico, mas é como se você entrasse na mente de uma criança que está tendo pesadelos. É uma história... A história é meio simples. Na verdade, é bem simples. A história de um menino que ele tem aulas de piano, né, com um professor extremamente severo. A mãe, ela é viúva, se não me engano, né? Aí tem aparentemente, ali um interesse amoroso no... Acho que é jardineiro, né? Alguém que está fazendo serviços na casa. Ele faz tudo, na real, né? Encanador, né? Isso, E claramente esse professor de música bem severo, ele tem um interesse na mulher que não tem interesse nele, né? Então essa é a configuração do mundo real. E o filme todo se passa num sonho do menino. Mesmo sabendo disso, porque isso já é apresentado já no começo do filme, esse sonho do menino, ele é um pesadelo para quem assiste, inclusive, porque ele vai cair num mundo meio surreal, né? Um tanto quanto talvez gótico, com aquela estética que a gente vê do Orton, né, o elefante, né, também é do mesmo autor, aquela estética dele, que eram livros infantis que o Dr. Seuss escrevia.
Mas ele pegava pesado nisso, porque tem elementos ali, talvez, do campo, não sei se psicanalítico, né? Mas tem elementos ali que vão mexer no teu setup interno sem bem entender por quê. E isso gerou um legado cultural que se espalhou em muitas influências. Por exemplo, o Dr. T, que é de Terry Winkler, né? É o professor de piano, que ele tem uma escola de música lá naquele sonho, que são os 5 mil dedos, por quê? Porque são 500 alunos que vão executar uma obra num piano gigante, né? né? O Terry Winkler, ele virou o nome de um personagem que a gente conhece do universo dos Simpsons, que é o Sideshow Bob, que é o cara que persegue o Bart. E o nome do menino... É Bart, né? É Bart. Então, isso vai passar ali. E, inclusive, na cultura brasileira, a gente tem um pequeno legado disso. Os meninos que fazem parte dessa escola, que vão chegar de ônibus lá para executar a grande obra, eles têm um bonezinho, né? E esse bonezinho tem uma mãozinha em cima, né? Tipo uma luvinha, né? Uma mãozinha. Uma luvinha. O que tá escrito Quem mesmo? era o personagem no Brasil que usava isso? Na cultura da TV brasileira? Caramba, eu não vou saber. O Didi. Sim, os Trapalhões. Ah, verdade, cara. Quando ele fazia o papel de louquinho, ele usava esse bonezinho com essa mãozinha. É verdade. O que tava escrito mesmo no bonezinho deles? Não sei o que lá, fingers, não lembro. Tá escrito alguma coisa. Vou lembrar agora aqui. High fingers, eu não vou lembrar aqui. Enfim. Então, mas Happy Fingers. Happy, né? Happy de feliz, Happy Fingers. Isso, né? Então tem essa questão dessa coisa, é uma crítica, né, à escola, à formação daquilo que tem que ser sempre daquele jeito, todo mundo fazer a coisa uniforme, né? Essa massa crisação, obrigatoriedade, né? sobre o pensar individual, né? Isso tudo não é revelado. Isso tudo é velado, mas está lá dentro. E tem tem uma coisa meio infernal, né? Tem uma cena musical que se passa, parece que no inferno do lugar, porque ele tem os agentes dele. É uma experiência. Ele é um filme que, na época, quando passou, eu fui pesquisar sobre impressões e relatos, os pais levavam as crianças para ver no cinema, nos Estados Unidos, isso. Levavam assim, que era um filme que passou nas férias, né? E levavam as crianças achando que iam estar levando uma adaptação, para ver uma adaptação de uma obra literária infantil. E foram relatados casos de histeria nas salas de cinema porque as crianças ficavam arrepiadas de medo durante o filme. É assustador. Inclusive, ele é um filme que ele sofreu muitas adaptações antes de ele ser lançado e distribuído. Se você prestar atenção, você vai ver que o menino, no começo do filme, ele é um pouquinho diferente do menino que está ao longo do filme. Porque foi refilmado a abertura muitos meses depois. O menino já é um pouco mais velho. Aquela abertura que ele tá sonhando lá. Teste do filme que assustavam demais as pessoas. Caramba. Foi diminuído a duração do filme. Algumas músicas foram retiradas do filme. Ele tinha mais canções. Ele ficou, acho que, com 11 ou 12 canções. Ele tinha originalmente 20 canções. Tinha letras de canção que falavam sobre câmara de gás. Então, tem todo um trabalho que... Inclusive, essa cena inicial, ela não foi feita... a abertura, ela foi refilmada, né? E não foi pelo diretor do filme, que é o Roy Rowland, mas foi feito pelo Stanley Kramer, que era produtor do filme, e ele que refilmou por conta de exibições testes. Então, ele é um filme que... O filme original não existe mais. Filme que a gente nunca viu. Ele se perdeu na história do cinema lá, a cópia original não existe. Então, a gente só tem copião, relatos, né?
Mas tem bootlegs das trilhas sonoras, que virou depois lá em 2010, se não me engano, foi lançado um pack com 3 CDs com as versões das músicas, inclusive as músicas que não estão no filme. Isso foi resgatado. Então ele é uma obra que reprisou ali nos anos 70, nos 80 na televisão, passou nos anos 90 em alguma madrugada da CNT também. Eu lembro de ter revisto isso, e foi lançado em DVD no Brasil. Tá? Eu não sei, né, que você chegou a ver isso, Zarski, se pelos modos tradicionais ou não, do filme. Então, versão demo deixa eu falar minhas impressões que eu tive do filme, daí você já fala, Goé. Então, assim, eu não consegui encontrar ele em meios lícitos, mas eu assisti ele ontem, né? Até então ele tá bem fresco. As impressões que eu tive, assim, né, de experiência vendo, assim, sabe? Eu fiquei com medo. E me lembrou, por exemplo, medo de coisas que eu assisti quando eu era criança. Quando eu era criança, eu gostava muito de assistir filmes que meu pai locava, às vezes, e tal, e filmes que passavam na sessão da tarde. Acho que como vocês dois também fizeram isso pra caramba. E eu não ia muito no cinema aqui, porque a gente ficou muito tempo sem cinema. Então eu fui ver alguns filmes no cinema, mas... Tipo, esse, por exemplo, eu não vi. Mas eu lembro que eu assistia muito a Fantástica Fábrica de Chocolate. E esse filme me trouxe muito a lembrança de ver a Fábrica de Chocolate. E eu tinha medo. Tanto que esses tempos atrás eu revi a Fábrica de Chocolate, porque eu queria ver esse filme novo do Wonka aí, que eu chamo uma bosta, inclusive. Cara, e a Fábrica de Chocolate não é legal. Eu tinha medo, cara, de assistir. Eu tinha medo do Willy Wonka, eu achava um cara bizarro. A sequência do túnel com o barco é assustador. É assustador. Eu tinha medo de tudo, das músicas, tudo. E esse filme aí, cara, quando eu comecei a ver, eu falei, cara, me lembra muito essa sensação. Ele é um filme bonito, todo colorido, né? Tudo surreal, né? Que nem você colocou ali e tal. Só que ao mesmo tempo me traz essa sensação de estar com medo. Se eu fosse uma criança assistindo na época, eu acho que ia ter essa sensação que as crianças tiveram no cinema aí que você falou, cara. Então essa é a experiência que eu tive, que nem você falou, uma história não é tão complexa, né? Lógico, se você for ver de outros aspectos, né, com outros olhares, traz várias temáticas legais, né? Crítica do ensino, né, tipo, ditatorial ali, no caso, até como o Dr. T ali ser uma espécie de um ditador, né, e tal. Mas, cara, eu fiquei com essa sensação de ter medo. E me lembrou muito a Fábrica de Chocolate, cara. A sensação, sabe? Não o estilo, né? Lembrou isso pra caramba. Então essas foram as impressões que eu tive, cara, assim, do filme. Gostei pra caramba dele. Talvez depois, quando a gente for falar do Alan Parker, né? Talvez não foi a mesma sensação que eu assisti meio que seguido depois, né? Então eu não consegui terminar. Depois eu até vou falar com vocês, quero mais coisas sobre vocês. Talvez eu assista depois, em outro momento, o filme do Nicolas Cage ali, de cabelinho, Barrados no Baile. Sartre, que pegou pesado com você o filme, né? De alguma forma, né? Não, mas... bom, depois a gente fala do Bird lá pra fechar, então, mas pode falar aí, Igor. Mas foi essas impressões. Então, eu quero voltar um pouquinho para o Dr. Seuss, porque, na realidade... Eu acho que ele mexe com algumas temáticas. Primeiro que eu acho esse cara genialmente inteligente. É uma daquelas pessoas que eu queria ter tido o prazer de sentar e conversar. O cara seja... Cara, vamos cá, vamos conversar um pouquinho. Eu preciso saber algumas coisas de você. Porque ele mexe... principalmente com conteúdo simbólico, que é muito importante, assim. Então, se você para observar o Grinch, o Orton e todos os seres lá, o Gato de Chapéu, né, a Cat, né, e na Hat, aquelas coisas todas, ele trabalha muito com imagens... É meramente infantil. Você olha aquilo, você tem vontade de abraçar, você tem vontade... né? É muito infantil, só que ao mesmo tempo é infantil e apavorante, né?
Por exemplo, dos 5.000 dedinhos, só para citar que a gente está falando bastante dele, por exemplo, quem tem toque sabe a agonia que dá ver padrões, né, piso com padronagem, e ele usa isso de forma absurda na história e o filme consegue captar essa essência. Então, aquele teclado que vai se estendendo ad infinitum, né, isso é perturbador para o ser humano. Né? Que nem você olhar a coisa com pus e tal, aquilo te desperta um sentimento interno que é incontrolável, né? E se você olha, por exemplo, a muitas figuras do própria 5.000 dedinhos, então tem aqueles caras com aquelas barbas enormes, os teclados infinitos, o menino várias vezes caindo, né? Ou em fundo infinito, aquela hora que ele se segura na barba da turma, aquelas salas que não vão para lugar nenhum, né? Que ele fica correndo, aqueles cenários, você não sabe se ele está indo, se ele está voltando, se ele vai chegar em algum lugar. Então mexe com medos infantis, né? Que todo mundo passou por isso, que é aquilo de você sonhar que está caindo, que é você sonhar que está perdido, afastado da sua mãe, né? Que é aquele medo de quando a criança vai para a escola e a mãe deixa ele lá, minha mãe está me abandonando, meus pais estão me abandonando, que aí faz essa referência, né? A questão ali da mãe, de repente, ser ou separada ou viúva, e daí também mexe a estrutura familiar, e aí o professor, ele percebe que o professor tem um interesse na mãe, então isso também ameaça o mundo dele. O próprio jardineiro, que representava de alguma forma a figura paterna, porque era alguém que estava sempre ali, sabe, se havia um relacionamento com a mãe ou não, ele gostaria que tivesse, porque ele anseia pela figura paterna, né? Agora não sabemos, a história não deixa clara se ele está ou não. Então, acho que, em especial, os 5.000 dedos, ele vai mexer com esse lado psicológico. Aí você vê, aí de novo, muitas formas que ele desenha. Então, por exemplo, cabeça pequena, ventre grande, a mão grande, né, dos personagens dele. Por quê? Porque é o ponto de vista de uma criança. Se você olha uma criança ali pequena, está olhando para um adulto do ponto de vista, a primeira coisa ele vai ver a barriga. E mesmo que não tenha barriga, né, que seja uma pessoa magra, aquele ventre dilatado é que nem visão olho de peixe. E que aí diz que se você olhar, você vai perceber que a cabecinha fica pequena, que também é característica dos personagens dele. Né? Então é o ponto de vista da criança e aqueles personagens meio desengonçados, porque também é a característica da criança, né? Aquela coisa de eu tô crescendo, aí o corpo, eu me perco, que nem adolescente, né? Que começa a crescer demais e perde equilíbrio, fica estabanado, porque perde a noção da noção espacial do seu corpo, né? Porque cresce muito rápido. Então, não, faz muito sentido isso, até porque assim, no universo ali, tudo é instável, né? Ele não tem segurança nenhuma em nada, nada é seguro, nem o ambiente, né? Ele é desajustado, ele está num ambiente que ao mesmo tempo ele é lúdico, né? Ele é infantil, mas ao mesmo tempo não cabe nele. Os degraus são altos, irregulares. Né? E a própria figura do professor opressor, né? Porque enquanto ele espera que o professor lhe ofereça segurança e um carinho, ele dá regra. E quem foi criança sabe como isso é opressor de alguma forma. Então, se você olhar, quase todas as representações gráficas do Dr. Seuss, inclusive em desenho, agora me veio esse insight da câmera olho de peixe, e acho que se você filmar da altura de uma criança, um adulto, você vai ter os personagens do Dr. Seuss, né? Que a cabeça vai ficar pequenininha, a barriga vai ficar inchada, que nem do Grinch, né? É tudo meio desproporcional.
E aquelas coisas que ele falou, né? Intermináveis, o teclado interminável, o fundo infinito. Se eu cair, eu caído muito alto, por mesmo que sejam 3 degraus, a criança vai ter a sensação de que é muito mais. Né? Quantas vezes, por exemplo, se você pega e volta na casa dos avós, você diz, nossa, isso aqui parecia tão grande quando eu era pequeno, e hoje não é. Então, acho que ele, de alguma forma, talvez pode ser ou por autorreflexão, ou observação de filhos, netos, coisas assim, que ele chegou nessas percepções. Ele falou, cara, isso aqui vai mexer com a criança. Vamos fazer. Ou como você já disse no outro momento sobre outro filme, de repente nem ele tem essa percepção tão clara, né, do ponto de vista objetivo, mas no fundo está lá. Isso aí, eu vou mexer com aquilo que é inerente à infância, essas características da infância, né? E aí, por exemplo, outro filme que vale muitíssimo a pena ver com essa temática, Onde Vivem os Monstros. Fabuloso esse filme. É fabuloso, eu indico. Quem não viu, também termine de assistir o episódio, vá atrás, né? E são filmes com conteúdo simbólico muito grande para criança. E o próprio Sete Faces do Dr. Lau, que não é dele, né, a história. Não. As Sete Faces do Dr. Lau também é fabuloso. Né? Você lembra desse? E para mim também é uma sessão da tarde de domingo que eu vi a primeira vez. E também meio apavorante com essa mesma característica, né? Eu carrego ele comigo assim recorrentemente em processos narrativos, de construção narrativa, e um olhar sobre a vida, esse olhar que muitas vezes você tem que se virar nos 30 e ser o circo de um homem só, né? Sim. Executando multitarefas, é o Dr. Lau, né? E o Tony Randall, que faz o papel do Dr. Lau, ele faz 7 personagens, né? Sim. Durante a história. E que se você não sabe disso, você vai passar batido. E que isso resgata da história do Peter Pan, né? Que o Capitão Gancho, por exemplo, o autor do Peter Pan, que o Peter Pan começa, a primeira versão dele, se não me engano, é uma peça de teatro. E a exigência do autor é que o ator que faça o Capitão Gancho é o mesmo que faz o pai da Wendy. Ele deixa isso como orientação no texto original. Aí, Jorge Lucas, chupa essa. Oi? I'm your father, Aí você vê como isso é interessante, essas relações, né, para resgatar, né? Né? E quer ir pro outro lá? A gente tá preso à nossa narrativa, à nossa circunstância. A gente tá preso ao yin yang, ao masculino, ao feminino. A gente tá preso ao materno e paterno. A gente tá preso àquilo que a gente se responsabiliza em dar continuidade. É a nossa cultura. Então, isso tudo trabalha é inerente a isso, né? Somos gregos no exílio. Só uma recomendação aqui rapidinho antes de ir pro Alan Parker lá. Tem uma série atual que trabalha com um pouco desse lance do imaginário, assim, também surreal. É Eric, que tá na Netflix, que é com o Benedict Cumberbatch. Muito legal, cara, assim. Lógico, é outra história, uma outra coisa, assim, mas mexe com bastante desse lance do imaginário, assim. Ele é um cara que cria um programa de aquelas marionetes. É marionete que falo? De mão, assim? É marionete? Fantoche, isso mesmo. De fantoche e tal. E daí ele cria vários personagens lá, ele tem um programa e tal, e o filho dele desaparece. Então, ele tá nessa busca para achar o filho dele e tal, e daí ele fica trocando ideia com um personagem que ele criou. Então meio que aparece esse personagem para ele, assim, que é o Eric. E é legal que o próprio Benedict que faz a dublagem do Eric. Então é muito legal essa interação que ele tem, assim. Então meio mexe com esse lance do imaginário também. Tem a ver com o lance da criança lá também e tal. É interessante, não é muito a ver com essa história que nem do Dr. T ali e tal, mas recomendo, vale a pena de ver. É bem curtinho. Algo correlato, assim, já mais recente, que desse século, que já é um pouco, não tem tanta subjetividade, mas está tudo ali, é o Labirinto do Fauno.
Ah, Isso. sim. Fabuloso, Guilherme Del Toro. Sim. Maravilhoso. É. E que ele puxa para Telemann, né? E para o conteúdo mágico, né? O bode, porque o fauno, né? Numa determinada altura ele fala para a menina, né? Eu sou Pan, né? Eu sou Pan, que vai remeter a Peter Pan, porque Peter Pan, na realidade, inclusive aquela edição, para mim a melhor filmagem é aquele filme de 2003, que o menino coisa mais linda, aquele menino, assim, caiu como uma luva o papel para ele. Preciso ver, não vi esse. É fabulosa essa edição. E também quando a Terra do Nunca tá para sucumbir, né, ao Capitão Gancho, ele fala, né, as crianças começam a falar Pan, 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 porque é o deus Pan. O Pan é o deus do todo, né? Pan de panto, né? Por exemplo, pantáculo é um símbolo que representa o todo. Então, quando a própria cor verde da roupa do Peter Pan tem a ver com o Homem Verde, que é o Jack the Green, da cultura inglesa, né? E é o protetor de Albion, que é outro nome da Inglaterra. E faz analogia de onde vem a roupa do Robin Hood também ser verde, né? E o próprio Peter Pan, porque ele é o deus Pan, o deus do todo, o deus da natureza, que ele representa a natureza. E aí, quando o filme começa, as crianças da Terra do Nunca gritando Pan, 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 nossa, aquilo me arrepia, até agora, cara, me arrepia, porque é uma sutileza que o diretor captou ali, que não é gratuita. Foi a melhor adaptação que eu já vi da história do Peter Pan no cinema, acho que é 2003. Isso, tem no Netflix, para quem quiser ver. Vamos fechar com o grande mestre inglês Alan Parker. Conhecido aí por ainda um pouquinho nessa onda onírica aí, e lúdica e quase que psicodélica com o Pink Floyd The Wall. Né? Tem percepções, tem algo de aterrorizante ali também dentro, né? Tem algo muito de crítica também ao totalitarismo, né? A ditadura educacional, né? E o Alan Parker muito voltado para a questão dos musicais, né? Ele fez Fama, fez Evita, fez o maravilhoso The Commitments, né? Ele mexe, ele trabalha com os filmes com uma temática muito sensível, como Mississippi em Chamas. Mississippi em Chamas. Né? Coração Satânico é dele também, Coração Satânico, que a gente já conversou aqui, Sim. Maravilhoso, né? Do qual o Wim Wenders faz uma crítica muito forte, inclusive. E aí tem esse filme que ele é um filme, digamos, menor na filmografia do Alan Parker. Ele é um filme menos conhecido, apesar de ter o Nicolas Cage também, né? E o próprio Matthew Modine, né, que também não é desconhecido. Lembrando que nessa época o Matthew Modine acho que já tinha feito... Ele fez Memphis Belly também, né? Mas Memphis Belly é bem depois, é de 90, Memphis Belly. E esse é de quando? Esse é de 84. Memphis Ele Belly. faz esse filme. Já assistiu Memphis Belly, Marcelo? Não. Pra você assista, que tá ouvindo... Assista. Pra mim é um dos melhores filmes sobre a parte aérea da guerra, né? Sim, acho da que Segunda Guerra Mundial. Além dele, acho que além dele é só aquele Bretanha, né? Batalha sobre o Pacífico, né? Britain. Viu? Só um adendo Você já aqui. viu esse, na Batalha da Grã-Bretanha? Que também é antigão, e aproveitou todas as batalhas, se não todas, a maioria, são filmagens feitas durante a guerra. Nesse filme, a Batalha da Grã-Bretanha. É considerado um clássico sobre filme de guerra aérea. Só uma curiosidade aqui, para você que tá ouvindo, o ator, né, Matthew Modine, pra galera atual, ele é o cientista, pai da Eleven do Stranger Things lá.
Isso. Esse cara aí. Fecha parênteses. Hoje é um senhor de idade, né? Quase, né? Um senhor. Sim, lá ele tava novão, né? Mas era um galã ali. Diferente do Nicolas Cage, que continua querendo ser um galã, né? Não consegue mais, mas nesse período, Nicolas Cage fez vários filmes interessantes. Fez o Peggy Sue, né? Seu Passado à Espera, do Coppola. Não parece filme do Coppola, gosto bastante. E fez esse... Depois ele vai fazer Nas Montanhas da Lua, vai fazer o próprio Coração Selvagem, né? O Nicolas Cage vai fazer. Mas esse filme é de 84, 85, se eu não me engano, por aí. Bird é de... Asas da Liberdade, né? Ah, tá. Bird. 84. 84. Uhum. Ele é um daqueles filmes, assim, que quando você vê, o filme acaba e aí a sensação dele... Ele de todos os filmes que estão aqui, ele não é um filme tão louco, né? Não é um filme onírico, mas ele é um filme que ele vai, tal qual A Beira da Loucura, né? Ou mesmo algo da parte real dos 5.000 Dias do Dr. T, você não entra na mente do personagem, mas você lida com o resíduo, digamos assim, mental e físico dele nesse nosso plano, nessa nossa dimensão, quando a mente do cara está em outro lugar. Ele é um cara que ele queria ser passarinho, né? Tem um grande amigo dele, isso é o Metro Modine, né? Eles vão para a Segunda Guerra Mundial, aí ele volta perturbado, né? Acaba sendo internado numa instituição, né? Para doentes mentais, e o Nicolas Cage sempre lá, querendo ajudar ele e tal, sem conseguir achar uma solução. E o filme acaba, se não com uma solução, se não com um plot twist, mas ele acaba de um jeito que... Eu lembro quando eu vi, aí eu tinha comentado com um cara que, na época a gente estudava, né, tinha grupos de estudiosos de cinema, quando eu fazia cursos de cinema, cinemateca, e eu falei, cara, esse filme ele é esquisito, assim, parece que o diretor não sabia como acabar o filme e acabou daquele jeito, né? O final Scooby-Doo. O cara se vira pra mim e fala assim, cara, esse filme é genial porque a vida é assim. Você fica criando uma explicação para tudo e às vezes simplesmente as coisas deixam de ser aquilo que eram e passam a ser outra coisa. E o comentário do cara mudou o filme na minha cabeça. Entendi. Eu achei genial. E ele é um filme que ele fala, na verdade, ele vai falar sobre a amizade, né? Ele é um filme que mostra, assim, a grande força da amizade, né? Entre a amizade que a gente carrega, né? Que vai conversar um pouquinho, e aí eu vou dar um pouquinho de spoiler, assim, sobre um atual momento, vai conversar um pouquinho sobre o Deadpool e Wolverine. Que ele diz respeito a isso, à amizade. Esses dois filmes, com um intervalo de 40 anos, eles versam sobre isso. Eles versam sobre a amizade, né? O quanto uma pessoa consegue e pode, se quiser e se a outra aceitar, se permitir interferir em seu destino, né? Em seus propósitos, né? Entender o que é o mundo, qual que é o tamanho do alcance que você tem sobre o mundo onde você toca. É maravilhoso nesse sentido, porque não é o que está dentro do filme, é o que o filme passa a sensação. Suscita, né? Você assistiu o Deadpool e Wolverine? Uma vez já, e amanhã eu vou ver pela segunda vez. Então, e eu vou ver na quarta. Eu vi semana passada, cara. Eu gostei bastante, hein, cara, do filme. E é sobre o que você falou aí, cara. Não dá spoiler aí. Não, sem dar spoiler, né? Mas recomendadaço pra assistir. É muito bom. E a galera... É porque, assim, eu escutei várias críticas da galera... É porque, assim, eu gosto de ver os filmes da Marvel, de heróis, assim, sem ficar pensando se ele vai estar ligado com o multiverso, se não vai, se vai... O que vai fazer? É pela experiência do filme, sabe? E a galera fica, mas esse filme não faz não sei o quê, mas esse filme agora tem que emendar com não sei o que os caras estão fazendo. Quando anunciaram lá, agora na Comic Con, lá o Robert Downey Jr. como o Doutor Estranho, Doutor Destino, Victor, né? Mas como assim o Tony Stark? Eu falei, mano, né?
É foda. Mas enfim, eu gostei muito. Eu tô querendo ir ver de novo, inclusive. Você vai quarta, Goia? Vou quarta, 10 horas, 22 horas. Legendado. Deixa eu fazer um desculpa. comentário aqui sobre o Alan Parker. O Alan Parker, para mim, ele é um diretor fantástico, porque ele conta... Eu acho que até dá para fazer um paralelo aqui com o Lynch, porque ele consegue colocar o viés dele em qualquer história. No geral, filmes do Alan Parker, você reconhece que são do Alan Parker. Por alguma... Não é porque ele faça coisas iguais, ao contrário, é porque, para mim, é que nem você reconhecer o vibrato do B.B. King, ou os bands do David Gilmour, que você ouviu, você fala, isso é Gilmour. Isso é B.B. King. Você já sabe, é impressionante, eles têm uma assinatura musical, e o Alan Parker tem uma assinatura nos filmes. E uma das coisas que, para mim, chama muito a atenção é o tesão que o Alan Parker tem por ventiladores e janelas. Né? Então, se você for ver, no Coração Satânico, todas as vezes que vai acontecer um crime, tem um ventilador girando na cena. Né? E quase todas as vezes que também vai se chegar num momento importante ou numa revelação importante, tem uma janela. E isso acontece no Bird. Se você for ver, constantemente o jovem, no The Wall, aparece bastante a janela também, lembra a cena do quarto de hotel, né? que tem, que o cara quebra tudo e que ele vai na janela, quer se jogar, se corta, aquela papagaiada toda, né, do The Wall. E daí, no Bird, você vê que ele está o tempo inteiro, ele olha para cima, e aí existe uma característica, que eu vou trazer elementos do tarô, que, por exemplo, na carta do Hierofante, você tem um vitral atrás da cabeça do Hierofante. E no Bird, para mim, ficou evidente essa analogia. Por quê? Porque, na realidade, se você for olhar no Bird, o que ele vai acontecer? O rapaz está olhando e aí ele vê os pássaros lá fora voando, né? Então, eles vão voando e aquilo vai trazendo a lembrança. Quem traz não é o amigo contando a história. Quem traz a lembrança são os pássaros que aparecem na janela. E por que isso é importante? E eu insisto nisso. Porque isso, enquanto conteúdo simbólico, ele é muito importante, porque eu até vou colocar aqui na nossa conversa, para você, ouvinte, que não está assistindo, só está ouvindo, infelizmente eu só lamento. Fique com o seu imaginário nas nossas descrições. Mas, na realidade, o que acontece? Quando você tem uma janela, como nesse contexto do Bird, você tem uma conexão tanto com o mundo interior, então cada vez que ele vai para dentro de si e acessa uma lembrança, ele de alguma forma aparece a janela na cena, ou ele olhando para a janela, ou se focaliza a janela, qualquer coisa do gênero. E aqui você vê, na carta do Hierofante, atrás dele o vitral. E por que é importante isso? Porque o vitral, nesse caso aqui do tarô, ele está representando o acesso ao mundo espiritual, o acesso ao conteúdo espiritual e o acesso ao simbólico. Então, isso no Bird, para mim, é muito evidente, e ele está frisando. A impressão que eu tenho é que o Alan Parker está sublinhando, e, de novo, no The Wall ele faz isso, no Coração Satânico ele também faz isso. Então, por exemplo, no Coração Satânico tem uma cena que aparece um prédio com várias janelas, só uma está acesa, que é onde está acontecendo a cena, né? Então, e que aí pode ser, né, a multiplicidade de vidas, de acessos, etc. Então, ele vai explorar, o Alan Parker, ele explora de forma magistral
esse tipo de simbolismo nas suas obras. E nem sempre isso está vinculado à história. Ele para mim, esses são elementos que ele coloca, ele diz assim, eu preciso colocar, por exemplo, uma janela aqui. Eu preciso colocar um ventilador que representa a mudança, representa, né, a própria analogia com a foice da morte, o ceifador. Então, ele vai puxar isso daí e coloca esses elementos na história, porque o elemento simbólico vai trabalhar em você independente da história. A hora, por uma janela, né, que nem a história que a gente estava falando do Isso Não É um Cachimbo, né? Isso Não É um Cachimbo, do quadro. Depois procurem essa história do Isso Não É um Cachimbo e Foucault, que ele vai fazer a explicação disso, dessa obra do Magritte, em que o Alan Parker diz isso não é uma janela. Na verdade, quando ele coloca a janela nos filmes, em especial nesse tipo de cena, ele está dizendo isso não é apenas uma janela. Só que ele não te diz verbalmente. E esse é o poder do símbolo, porque a hora que se junta a imagem de uma janela com a história do filme, aquilo não é mais uma janela. E o Alan Parker faz isso de forma magistral no Bird, que é um pouco depois do The Wall, né? O The Wall acho que é 80, 82. 82, né? Uhum. E aí 2 anos depois ele filma o Bird, que também o Matthew Modine assume algumas posturas similares ao Bob Geldof no The Wall, corporais. Então tem uma orientação aí do Alan Parker também. Assistam os dois e comparem, que vocês vão perceber esse vínculo. Então, Alan Parker, para mim, eu sou fã dele. Como diz um amigo meu, eu sou cadelinha do Alan Parker. E tudo que ele é que aí que tá. Eu me acostumei com o Alan Parker. O primeiro grande trabalho dele que eu vi foi o The Wall. E depois veio todo o resto, né? Mas o Coração Satânico eu vi no cinema, esse Bird também. Então, assim, Alan Parker, o próprio Commitments, né? Então, para mim, assim, Alan Parker é um cara, Mississippi em Chamas, né? Tanto Mississippi em Chamas quanto o Coração Satânico tiveram cenas cortadas nos Estados Unidos por causa da crueza do Alan Parker, né? Que ele coloca a coisa de um jeito que aquilo te pega como um soco no estômago e você não entende o porquê. Porque ele faz magistralmente isso. Ele junta a história com o símbolo e aí, cara, sai de baixo. Aquilo sempre vai te pegar, né? Não sei se o Glauber tem a mesma leitura, mas para mim, Alan Parker é um diretor ímpar na história do cinema. E ele é muito rico em sua... por mais que ele coloque a assinatura, ele é diversificado nos gêneros, né? Pois é. A Vida de David Gale é um filme lindo de se ver, né? Ou é amargo, assistiu O Expresso da Meia-Noite também, né? Nossa, outro filmaço. Trilha sonora, Jorge Moroder, não é? Isso. Fabulosa também. Então, também é um filme que povoou meus pesadelos por muito tempo. Você assistiu já O Expresso da Meia-Noite, Marcelo? Então, eu tô procurando aqui, eu tô vendo. Você não viu? Não, então você não viu. Se você está tentando lembrar o que é, você não viu. Então, assista. Você nunca mais vai esquecer. Tá, beleza. É porque assim, eu assisti um filme esses dias, mas que tem a ver com trem, eu tava achando, mas não é o mesmo. Não, é outro. É outro. Vou dar uma olhada. Ele tem. Vai, Glauber, continue lá. Desculpa, beleza. Eu interrompi você. Não, é isso. Eu, da minha listinha, eu trouxe esses, poderia ter trazido alguns outros. Eu vou deixar aqui um que eu tinha colocado na lista, mas a gente não vai versar sobre ele, porque realmente ele é muito difícil de achar, que é o Head, né, Cabeça, que foi traduzido como Os Monkeys Estão de Volta. Peraí. Interromper de novo. Desculpa. Mas o bonezinho dos 5.000 dedos do Dr. T também aparece no seriado dos Monkeys. É verdade. Tá tudo conectado. E dark, um filme que eu duvido que vocês tenham visto, principalmente o Marcelo. Talvez o Goya tenha visto, sim, que é O Magnífico.
Não vi. Esse é um filme de 1968, talvez, 69. Ele vai contar a história de um escritor, se eu não me engano, olha que maluco. É 73. É o Peter Falk, né? Que é o Peter Falk do Asas do Desejo, né? E ele conta a história de um escritor, e você entra na mente do escritor e tem muito de surrealismo. Ele quer ser um escritor de filmes, de histórias de espionagem, é lá 007, e vai brincar com essa coisa do processo criativo que se mistura com a realidade, tal qual A Beira da Loucura. E é um filme que eu vi na minha infância, numa sessão de gala, e também explodiu minha cabeça. Né? É um filme, eu levei muito tempo para descobrir o nome desse filme. Só na vida adulta que eu tinha imagens do filme, mas na minha cabeça, mas eu não sabia que filme era. A gente tem alguns filmes assim que a gente carrega pela vida, né? Pior, Pô, né? uma vez tinha uma cena assim, mas não sei que filme é. Então esse é O Magnífico com o Jean-Paul Belmondo, se não me engano. Isso, com Jean-Paul Belmondo. Você viu esse filme, Goya? Vi e preciso ver de novo, porque como você falou, é um daqueles filmes que você tem as lembranças perdidas e que aí quando você assiste, você fala, cara, era daqui. Era daqui essa merda. É só O Magnífico, né? O Magnífico. É porque apareceu no YouTube. É aqui. 1973. Procure é Magnífico e Jean-Paul Belmondo que você já vai achar. É que apareceu um aqui, O Magnífico Texano, Western. Não. Não, Cuidado, vai aparecer outros magníficos aí. Né? Cuidado. Apareceu, mas de boas. Vou procurar. Eu acho que é isso, né? Eu acho que, pô, a listinha, tipo, foi massa. A listinha é grande, não é tão grande, mas dá pra falar um monte, né? Com certeza tem muito filme e muitas outras coisas que nem você citou no começo a série, né? Tipo Dark. Tem um filme, o Donnie Darko também é um filme que eu acho meio bizarro. Sim. O Predestinado também, que eu acho mó difícil de entender. Mas eu acho que deu pra gente passar uma ideia, tipo assim, desse sentimento do tipo assim, assistir. Que a gente gosta do estranho, do assistir o errado, de você, daquela frase do começo, você que viu errado, sabe, que a gente tava falando, Isso. né? Eu acho que é um pouco disso, né, cara? Assim, você não entendeu, é que você viu errado. Como um amigo meu me falou na época que saiu o Matrix, né? E tiveram pessoas que não gostaram do filme, por incrível que a gente possa achar isso, né? Aí tinha um amigo meu que falava assim, Matrix é o seguinte, se você não ama o filme, é porque você não entendeu. É tipo isso, né? A culpa é sua, não é do filme. Não é do né? filme. Exatamente. Tá tudo lá. Mas- E outra, né? O Jodorowsky, também não podemos esquecer Jodorowsky, né? Sim. Esse A é um montanha universo à sagrada, parte, é né? o topo. Também não pode, já que a gente tá nessa pegada de filmes estranhos. Eu fiquei pensando né? nos filmes do Monty Jodô. Python, tá ligado? Também, assim. Só que eles entram numa outra pegada que eu acho que pode ser um cliffhanger por um próximo episódio. Quem sabe a gente falar um pouco dessa temática do. Como que é o nome do diretor? Que é. O Terry Gilliam. Isso, né? Ele Mas dirigiu o Monty Python já vai subverter, né, o senso comum, né? Ele não parte de um princípio, digamos, original. Ele vai fazer a subversão, como o Mel Brooks vai fazer também. Mas é interessante. E a gente encontra... A proposta era trazer filmes que, de alguma forma, sejam originais em sua entrega final, né? Ou em sua autoria. Entendi. Eu estou bem feliz com essa relação, acho que tá legal. Se quem estiver ouvindo tiver sugestão, eu fico curioso para saber se existem outros filmes que talvez eu tenha visto e não lembre agora, alguém possa sugerir. Sim. Ou se a gente é meio maluco mesmo e as pessoas vão achar, cara, nada a ver esses filmes aí, nada a ver. Pode ser também. Aí. Jodorowsky, esse vale uma obra à parte mesmo. É mesmo. Vale também, tem os quadrinhos dele, né? Por exemplo, o Incal, os Metabarões, que aliás eu tenho tudo isso aqui. Olha aí, ó. Sou fanzoca de carteirinha desse cara. Massa. Gente, muito obrigado mais uma vez por essa conversa e esse papo. Odeio gente mal educada que corta os outros, assim. Eu tô fazendo as minhas considerações. Eu quero dizer que
o Nicolas Cage com cabelo barrados no baile não convence, mas eu vou assistir o filme, né? Vou continuar assistindo, porque eu assisti logo depois do 5.000 Dedos e eu tava acho que eu não tinha digerido o primeiro filme e já botei o outro, então eu tava meio entorpecido de ideias e medos infantis. Não, filmes bons precisam de distanciamento, isso é importante. Sim, exatamente. Inclusive, só um adendo aqui, assisti o Mank, que você me recomendou. Muito bom, inclusive. O Mank, a história do roteirista Sim, do Cidadão Kane. Muito legal, gostei muito. Bom. E é isso aí. Bom, muito obrigado. Deixo minhas palavras aqui. E vocês? Eu, da minha parte, quero deixar uma sugestão para quem sabe futuramente a gente conversar. Uma vez eu conheci um escritor e ele ficava muito bravo que diziam que ele falava assim, queriam rotular ele como escritor de ficção científica. Ele falava assim, cara, dizer que eu escrevo ficção científica é só para a editora poder saber onde colocar o livro na prateleira para vender. Eu escrevo sobre o universo fantástico, que é o André Carneiro. Olha que legal. Carneiro, um autor incrível sobre a literatura fantástica, alguém que experimentou sobre o cinema também, e deixou um legado, uma legião de fãs, admiradores, muito mais fora do Brasil do que dentro do Brasil mesmo. E aí nós temos alguns amigos em comum que tiveram a oportunidade de conhecer ele pessoalmente, como o próprio Goya, né? O Clair, né? Que é um amigo em comum também. Vamos mandar esse link para ele conhecer. E esse é um autor principalmente dos impressos, mas que vai conversar também sobre esse surrealismo, né? Que muitas vezes traz uma percepção, né? Eu fechando agora o Ouroboros, né, o Horus Boros aqui do início, que ele vai conversar com um real que é mais real do que aquilo que os nossos olhos e os nossos 5 sentimentos iniciais consideram como real, né? Esse surreal vai conversar direto com algo que extrapola a fronteira da linguagem, né, das palavras. Então fica essa minha recomendação. E agradeço demais esse período que a gente passou junto aqui. E eu não vou falar mais nada, porque eu já estou de saco cheio da companhia de vocês. O Marcelo me cortou e simplesmente assim, a relação é amor e ódio. E hoje eu estou na força do ódio. Olha aí. Tô que nem o Angry Birds. Não, mas brincadeiras à parte, é muito bom quando a gente explora esse universo da 7ª arte, né? E quando a gente pode, de alguma forma, trazer... Eu gosto muito desse tipo de episódio, porque, de alguma forma, eu sinto que a gente ombreia, né, com essas pessoas, né? Então, a gente está trazendo a nossa experiência com grandes pessoas. Quem sabe um dia essas grandes pessoas nos peguem pela mão e nos tornem grandes também. Né? Do mesmo jeito que o Mojica falou, né, que no Homem-Elefante o David Lynch pegou ele pela mão, quem sabe um dia eles nos peguem pela mão e alguém fale de nós como se nós fôssemos grandes iguais a essas pessoas aí, quem sabe? Deadpool vai te explicar melhor quarta-feira agora, pode deixar.